Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Hoje estudaremos juntos a segunda metade do parágrafo que começamos a estudar no nosso último encontro. O parágrafo vai desde o verso 35 ao 48 e hoje então vamos estudar a segunda metade a partir do verso 41 até o verso 48. Acompanhe a leitura da bendita palavra de Deus. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não o sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito for dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Jesus é indagado por Pedro acerca do que estava ensinando, acerca do que estava dizendo sobre ser vigilante e também a questão aqui de com quem exatamente Jesus estava falando, ou seja, a quem ele estava se referindo e com quem ele estava falando. Havia certamente uma multidão ao redor dos discípulos e Pedro quis saber de Jesus se ele estava falando em particular ou, melhor dizendo, se ele estava falando algo que era direcionado apenas para os discípulos ou para todos. Jesus, ao responder Pedro, não diz exatamente ou não responde diretamente a Pedro, mas indiretamente ele responde e fala acerca de vários grupos, desde servos fiéis até aqueles que são infiéis. E aí nós temos aqui o que o Thomas Nelson chamou de um provável grau de punição, ou melhor dizendo, grau de punições variadas de acordo com a falha de cada servo. Pois muito bem, Jesus então no verso 41, depois, melhor dizendo, 42, depois de ter ouvido a pergunta de Pedro, simplesmente diz o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Jesus então primeiro fala do servo que é fiel. Jesus primeiro direciona a sua fala àquele servo que é bom, que é fiel e que será fiel naquilo que for confiado. Jesus disse: Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, o que nós temos aqui é Jesus primeiro confirmando o fato de que os servos fiéis serão recompensados. Esses servos fiéis que agem de acordo com aquilo que é bom serão recompensados. Jesus diz: eles serão bem-aventurados, eles são bem-aventurados.
E não só esses servos são, mas seus senhores são bem-aventurados por tê-los como servos. Jesus está aqui então a comentar, a elogiar esses servos e também a dizer que por causa desses servos fiéis, seus senhores também são bons, e eles vão encontrar esses servos agindo dessa maneira, e os seus senhores então lhes darão uma recompensa. Verdadeiramente, verso 44, vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Isso aqui está bem em linha com aquilo que em outra parábola Jesus disse, não é? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, agora sobre você será colocado muito. Ou seja, aquelas pessoas que forem fiéis com o que for confiado inicialmente, de alguma maneira terão um galardão ou terão uma recompensa que será maior proporcionalmente àquilo que eles já tinham. Então Jesus primeiro direciona para o servo bom. Depois Jesus parece falar com aquele servo que é completamente negligente. Veja o verso 45. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Meus queridos, essa sorte com os infiéis, segundo nos diz também o Thomas Nelson, é o extermínio, ou seja, é a morte espiritual. Aqui Jesus está chamando a atenção para um tipo de servo que se acha servo, mas que na verdade não é, ou seja, alguém que se apresentou talvez como alguém fiel, alguém que está na igreja, por exemplo, e que na verdade não é cristão, não é crente verdadeiramente, não aceitou o Senhor, e justamente por ser assim, dá exemplo, ou melhor, demonstra que não é fiel ao considerar que o Senhor daquela propriedade se tarda, e ele então passa a beber, a comer, a espancar os criados, a embriagar-se. Jesus, usando a metáfora aqui daquele senhor que dá o cuidado de sua propriedade a um servo, diz que ele virá então num dia em que não espera, na hora em que não sabe, e vai castigá-lo e vai lançar a sorte com os infiéis. Nós sabemos muito bem como os infiéis serão punidos. Eles serão lançados no lago de fogo. Os infiéis, os que não receberam a Jesus, os que não aceitaram o Senhor Jesus, irão perecer no inferno, porque não receberam a vida. Nós também percebemos que é assim com base no que vem no verso seguinte. Aqui nós temos, nos dois versos seguintes, duas categorias de servo que vão sofrer algum tipo de punição, mas todavia ainda serão aceitos. Então Jesus diz no verso 47, aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Me parece, e nesse sentido também Thomas Nelson aponta, que aqui Jesus está ainda a falar de outros dois tipos de servos. Aqueles que negligenciam. Um conhecia exatamente a vontade do Senhor, mas desobedeceu, e por ter desobedecido será punido, mas ainda assim não será desligado. Ou seja, é uma pessoa, conforme nos diz, por exemplo, Paulo em Coríntios capítulo 3, é uma pessoa que vai sofrer dano no seu galardão, mas todavia será ainda salva. E aquele que não soube a vontade do seu Senhor, verso 48, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Aqui esse texto parece apontar para o fato de que existe, na verdade, de fato, graus de punição, de acordo com o conhecimento que a pessoa tem do Senhor Jesus e da vontade de Deus para a sua vida. Muito conhecimento
gera muita responsabilidade e vai gerar também, de acordo com o verso final, muita cobrança. Pouco conhecimento vai gerar pouca responsabilidade e pouca cobrança. Àquele quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. É claro, meu querido ouvinte e minha querida ouvinte, que Deus, ou melhor dizendo, que o Senhor Jesus não diz essas coisas para que tenhamos medo, mas sim para criar temor em nosso coração e para que coloquemos nossas vidas em suas mãos para que Ele nos use. Nós que somos chamados a servir o Senhor na sua igreja, servir ao Senhor na sua seara, nós que temos recebido do Senhor bênçãos, devemos retribuir em serviço, sem dúvida, no temor do Senhor, para que no tempo certo o Senhor então recompense segundo a sua graça e segundo a sua vontade. Por isso, meu desejo e minha oração para nós, para mim e para você, é que sejamos não reprovados, mas aprovados. Que sejamos todos como aquele servo fiel. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, servo bom e fiel. Que essa seja a descrição da sua vida, da minha vida, para a glória do Senhor. Chegamos ao final de mais um trecho. Continuaremos o estudo do capítulo 12 no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.